Boa noite, telespectador. TV Com Debate ao vivo entra no ar, 7 horas em ponto. Hoje a gente vai, com um pouco de tempo já, vamos falar a respeito da tragédia de Mariana, que afetou praticamente o norte e o leste do estado de Minas Gerais, por conta do rompimento da barragem da empresa, da mineradora Samarco. Além de Minas Gerais, na qual o Rio Doce nasce, o Espírito Santo também já sofre as consequências dos dejetos, da lama, do rejeito químico que vazou das represas da mineradora. Para isso, a gente vai conversar hoje com o presidente da ONG Amigos da Água, Miguel Escandon. Boa noite, Miguel. Boa noite, Guto. Boa noite a todos aqueles que, como eu, fazem parte desse TV Com Debate diário, que vai agregando valores que normalmente as concorrentes não estão antenadas com esses profundidade de tema como nós aqui estamos confortavelmente falando, né? Essa emissora tão agradável. Os assuntos cristalinos como água. Como algumas águas, né? Não diria como água, como algumas águas, Guto. Eu sei que você, como um amante da natureza, do meio ambiente e da água, está muito triste com essa tragédia ambiental que aconteceu lá em Minas Gerais. Você está de luto por conta disso? Em realidade eu estou, apesar que a cor que eu deveria estar usando é a sua, né? Do eu deveria estar usando. Mas antes de mais nada eu queria situar o espectador que eu sou um amante, sou um apaixonado por água. Então a água faz parte do meu cotidiano, no pensar, no me aprofundar e dividir isto com aqueles que, como eu, entendem que a nossa passagem por esse caminho chamado Terra, né, nós temos que deixar pelo menos um legado do comportamento, né, do chamado socialmente correto, né, de você viver numa sociedade, agredir o mínimo possível, tirando nessa sociedade a alegria, mas sem fazer as chamadas agressões, tanto com o ser humano quanto o meio ambiente, enfim, para você viver em harmonia, porque meu grande policial chama-se consciência, e a minha consciência é o que me faz nortear essa caminhada. Me explica uma coisa, foi a maior tragédia ambiental do estado de Minas Gerais, do Brasil? Como é que você avalia esse desastre do rompimento da barragem lá em Minas Gerais? Como é que você pode avaliar uma grande tragédia se você não está lá, né? Então você pode fazer análises comparativas. O espectador da TV Com Debate, ele vai dizer, puxa vida, nós estamos em Santos e eles estão falando lá de Minas. Mas entenda-se que nós estamos numa nave espacial, né? Cuja nave espacial chama-se Terra, e que tudo aquilo que está acontecendo, de alguma maneira, vai nos agredir ou vai agredir aqueles que fazem parte da nossa amizade, da nossa família, enfim. Principalmente aqueles que, como eu, puderam ter a oportunidade de viajar, né? Então eu conheço um pouquinho o Brasil e conheço um pouquinho lá fora. Então, o que nós fazemos? Nós, digo, a entidade Amigos da Água, nós fazemos discussões sobre temas que estão fazendo com que a água seja o elemento que está sendo em evidência e tentarmos passar para aqueles que têm a oportunidade de estarmos juntos, seja por TV ou pessoalmente, dividirmos as nossas experiências, as nossas observações, uma vez que nós temos um pensamento chamado pensamento filosófico com relação ao meio ambiente. Então, pensar, uma sociedade que não tem o pensamento de filosofia, para onde vamos? Qual é o questionamento? Fica só no consumismo, quer dizer, não se pensa só no agora, o sujeito não raciocina no caminhar dele. Então,
Então, tudo isso, essa salada que eu estou falando, é para dizer que estamos angustiados, e volto a dizer, estamos de luto no que tange a esse drama que estamos vivendo no nosso país, que eu amo tanto esse país e vejo que a pátria ainda não está sendo entendida como pátria. Nosso segundo convidado de hoje é o climatologista Rodolfo Bonafim. Boa noite, Rodolfo. Muito obrigado pela presença, que, aliás, vai enriquecer ainda mais esse debate, porque a sua especialidade, uma das suas especialidades, é a questão geológica. Então você vai poder falar um pouco também dessa questão geológica ali do solo e o que, na tua opinião, foram os fatores que contribuíram para essa tragédia. Boa noite, obrigado pela presença. Muito boa noite, obrigado pelo convite e espero poder, ajudar aí no programa de hoje. Rodolfo, o que você pode dizer para a gente? Já vai fazer 2 semanas que aconteceu o rompimento da barragem lá em Minas. Como ambientalista, um amante da natureza também, no meio ambiente, e da água, você também é da ONG Amigos da Água. Quanto tempo que o meio ambiente ali vai demorar para se refazer? Qualquer estimativa que se faça agora é até mero palpite, até chute. Já tem alguns ambientalistas que acreditam que não haja mais recuperação para isso. Vai virar um grande deserto de lama, eu já li isso na imprensa. Exato. Mas a gente não acredita também nesse lado tão radical, tão extremista. Deve haver recuperação, sim. O problema é que a velocidade com que o ritmo dessa recuperação vai ser tão lenta que acaba trocando 6 por meia dúzia. As populações que estão ali vão acabar sumindo, indo para outros lugares. Aquelas cidades ali que tinham uma certa prosperidade também podem virar cidades fantasmas. As cidades que se fixaram ao longo do rio, exato. Rio Doce. Seria mais ou menos como se a gente fizesse uma comparação com um sentenciado à prisão perpétua, ou 30 anos de cadeia. Então, 30 anos de cadeia ou prisão perpétua, de repente, para um indivíduo que tem 40 anos, não vai fazer muita diferença. Então, dizer que não tem recuperação nunca, ou daqui a 20, 30 anos, pode ser dizer a mesma coisa. Está trocando 6 por meia dúzia, chovendo no molhado ou enxugando gelo. Lembrando que a Samarco já fez um acordo com o Ministério Público e se comprometeu a pagar R$1 bilhão para tentar ressarcir os prejuízos, inclusive para as pessoas que viviam da pesca, que viviam do rio. Você tem uma especialidade na questão geológica. Você já tem uma opinião formada a respeito da construção dessas represas? São 3 represas. Já se sabe também que existe uma terceira represa que também tem uma fissura. Você já tem um parecer até para passar para o nosso telespectador? Então, a gente estava comentando, eu, o Escandon e mais outros companheiros, nas nossas reuniões semanais, de diretoria, que muito se fala em consequência. Lógico, se a casa está com problema, estourou o vazamento, primeiro vamos ter que sanar, consertar esse vazamento, deter o vazamento, para depois pensar no que causou. E esse é o problema imediato, o que está rolando agora. Mas, investigando já antes, de que se aventem possibilidades aí, veja bem, o caso de barragens, não só nesse caso aí, que é barragem de rejeito, Então, barragem de contaminação, vamos dizer assim, água contaminada que está ali. No começo, as autoridades, o pessoal da Samarco, diziam que não, que aquilo ali não tem contaminante, ou contaminante de baixo teor, uma coisa assim. Mas é que nem cigarro, não existem teores baixos ou altos. O problema, o cigarro faz mal de qualquer jeito. Então, no caso, é a mesma coisa com essas barragens de rejeito. Agora, seja barragem de rejeito, seja barragem de hidrelétrica, praticamente o tratamento que se dá a ela no planejamento é o mesmo. Então, é necessário, antes de se construir uma barragem desse nível, seja de hidrelétrica, ou de terra, ou de rejeitos, tem que se fazer um estudo geológico da região muito bem aprofundado. Existem empresas especializadas nisso aí. Antigamente no Brasil, coisa de 20 anos atrás, não tinha muito, Isso é mais o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica na USP.
que fazia esse trabalho, né? Mas hoje já existem empresas privadas que fazem isso, que é o chamado risco geológico, né? E risco sísmico, no caso. Então é necessário fazer um mapeamento sismotectônico da região. Que palavrão é esse? Fazer um estudo do histórico daquela região ali, se houve grandes rupturas, se houve grandes desmoronamentos abaixo da superfície, se existem cavernas ali, se existe risco de desmoronamento e até pequenos tremores de terra. Então, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, já foi feito isso. Que ele tem no Vale do Paraíba, existem várias represas, de Paraibuna, que servem aquela região ali, e foram feitos estudos sísmicos a respeito dali. Tem até em casa os mapas ainda guardados, né? São as regiões sismotectônicas, né? Então ali realmente existe uma tendência a você ter pequenos tremores de terra de magnitude 2, 3 na escala Richter, que não é grande coisa, mas que para um local onde está assentado uma estrutura tão grandiosa como a barragem, isso faz diferença. Com uma grande quantidade, seja de água, de rejeito. Exato. Qualquer... E mesmo além da tendência natural daquela região a ter pequenos abalos, existe também a própria água que induz que hajam pequenos tremores. Então o próprio peso da coluna de água induz pequenos tremores ali. Eu queria agregar nesse conteúdo de informação, dizer o seguinte: situar o espectador para aquele ponto. Então, você estava falando sobre Samarco, né? Acontece que ali há um pool de empresas que fazem o quê? O objeto de extração de minérios. Porque, entenda bem, Minas tem um grande potencial de minérios, né? Desde a sua descoberta, o Brasil, quando aqui vieram os descobridores, né? Eles vinham buscando pedras preciosas e ouro, enfim. E todo esse caminhar foi indo tudo para Minas Gerais, porque ali foi descoberta a concentração e até hoje é um potencial grande. Então, quem é que está lá atrás dessa empresa Samarco? Então, tem uma empresa Vale, uma grande, poderosa empresa, e a BHP Billiton, que é uma anglo-australiana, que está por trás e pouco se fala, que é uma empresa anglo-australiana que tem um know-how muito grande lá na África do Sul, que lá também tem um grande poder de minérios e diamantes. Então, eles estão sediados nessa região do Rio Doce. Então, para o espectador entender o que, às vezes, a mídia não acentua o que está atrás do que está acontecendo, né? Então, essa dimensão do problema é porque há interesses muito grandes em extrair sílica e uma série de minérios, e isso, para ser extraído, é necessário injetar componentes poluentes, agrotóxicos e uma série de contaminantes para poder extrair. Eu tive a experiência de viver no Amazonas, em Rondônia, e se o espectador lembrar, eles, para poder retirar minérios, eles injetam grande poder de água no terreno para poder facilitar, e muitas vezes são agregados componentes para poder ainda por cima diluir. E tudo isso é bom que se entenda que lá no Rio Doce, que é esse desastre, não é hidrelétrica, é uma represa de rejeitos. Então, na realidade, não é hidrelétrica. Então, é uma represando um monte de... E isso tudo veio acontecer por exatamente as pessoas não terem consciência disso, né? Na tua opinião, Bonafim, faltou fiscalização e faltou também, como você falou, que existe um estudo. Essas represas, elas não teriam de ter, por exemplo, uma válvula de escape, um outro reservatório de emergência para, no caso de um rompimento, haver uma contenção desses rejeitos? É meio difícil isso daí, né? Porque o ideal é trabalhar com prevenção, né? E a ONG Amigos da Água justamente é balizada isso, na prevenção. O que se faz é o estudo, como eu te falei, de sísmico da região, né? Esse levantamento,
junto com o EIA-RIMA, né, com o estudo de impacto ambiental, né, aquela coisa toda. Agora, você sabe, né, sabemos que o Brasil, infelizmente, independente do partido político, independente de quem esteja no poder, né, a gente tem sempre aquele jeitinho brasileiro de querer, não, Deus é brasileiro. Não vai acontecer aqui. Não vai acontecer lá na China, Inglaterra, imagina que não vai acontecer nada, não pega nada aqui, né? E às vezes acontece, nem sempre, mas um dia a casa cai, né? Então, é claro que não é comprovado que foi realmente um abalo sísmico que causou... Cogitou, inclusive, né? Sim. A própria Samarco alegou que poderia ter havido um abalo que, como você explicou antes... Aí até já chegaram até nos dizer, nas redes sociais, que nós estaríamos defendendo a Vale, porque a gente estava não assumindo uma posição, aventando a possibilidade de ser um sismo e teraria responsabilidade da empresa. Não é isso. A gente queria deixar bem claro que a possibilidade de um sismo é possibilidade, não é confirmado isso. Mas o Instituto Astronômico e Geofísico da USP, né, eles detectaram 2 sismos antes do rompimento, né, naquela área, de pequena magnitude 2,5, se me falha a memória, e a própria Samarco confirmou isso, né, e depois, após o rompimento, também mais 2 ou 3 sismos, 3 dias depois. Então, assim, dá assim a entender, aparentemente, né, que seria um ciclo completo de sismos. Os que começam, né, os pré e as réplicas, né, como acontece em qualquer grande terremoto, né, só que em escala bem reduzida. Muitos já falaram, né, não, mas esse sismo é muito pequeno, isso não ia causar nada disso. Não, o problema é que numa estrutura muito grande, como represa, barragem, um pequeno tremor pode fazer diferença sim, né? A Samarco até, aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Será que aquele tremor já não era a fissura da própria... Tudo bem, mesmo que não tenha sido um sismo natural, né? Aí que vem aí nosso lado prevencionista. Mesmo que não tenha sido um sismo natural, aí cai a responsabilidade na própria Samarco mesmo, de qualquer jeito. Bom, de qualquer forma, a empresa é responsabilizada. Porque, primeiro, precisaria ter que ser feito um estudo mais honesto sobre antes de se instalar por ali, né? E essa empresa nem sismógrafo tem, um absurdo isso. Tem que ter uma rede sismográfica para poder monitorar aquela região ali, né? E prevenir acidentes, né? Esse dado é bem importante que você está trazendo aqui, quer dizer, numa região que pode... Em Minas Gerais né? Pode haver algum tipo de abalo, por mínimo que seja, a empresa que faz um trabalho de extração, que mexe no terreno, não tem nenhum sismógrafo. Pois é. E já começa o erro daí. Agora, mesmo que não tenha sido nenhum tremor de terra, aí fica pior ainda para a Samarco, né? E para esse consórcio internacional, porque se acontecer uma fissura, ali, a fissura foi responsável pelo rompimento mesmo, né? Isso significa que não tinha estrutura, né, para aguentar esses rejeitos por muito tempo, né? Se fosse uma barragem de água, né, apesar de toda a devastação que também teria acontecido, mas pelo menos não teria deixado o rastro de poluição. Agora, além desse problema todo, né, dessa invasão toda de populações sendo retiradas do seu local, animais mortos, vegetais, tem também o problema da poluição absurda que chegou ao Espírito Santo. Contaminação do solo, e aí eu queria te perguntar, meu amigo Miguel Escandon, sim, chegou no Espírito Santo, que inclusive ameaça o Projeto Tamar, que existe uma base do Projeto Tamar ali no Espírito Santo, que você, antes de começar o programa, estava comentando comigo. Isso. Então, aliás, há uma curiosidade interessante. O Amigos da Água tem um ícone que é uma tartaruga, né? Essa tartaruga é uma tartaruga conhecida popularmente como chamado tartaruga de couro, que ela é diferente, ela é azul, ela não é verde, ela não é de osso, ela é de couro. Ela, se o homem deixar, ela pode chegar ao tamanho de um Volkswagen. Essa tartaruga tem algumas características, ela é transoceânica, ela tem 7 linhas nas costas, ela tem um lado bastante curioso, porque as 7 linhas podem significar as 7 cores do arco-íris, os 7 pecados capitais. Então a gente utiliza essa tartaruga como um elemento lúdico para levar para as crianças, para o controle remoto, enfim, a gente utiliza.
curiosamente, esse projeto Tamar, que ali está desenvolvendo um sistema de fazer com que elas procriem e sejam protegidas, onde vai desaguar todo esse lodo que está vindo do Rio Doce ali no Espírito Santo. Mas eu queria dar um dado, ressaltar um dado que o Rodolfo comentou, que é o lado prevencionista. Quando nós estamos aqui, a teu convite, a TV Com, porque o que nós queremos agregar nesse pensamento filosófico sobre o que fica desse desastre, né? Que nós todos somos coautores em algum momento, de problemas que são geradores de desastre. E pode ser em pequena monta ou grande monta. A proposta nossa, como o Rodolfo disse, nós somos prevencionistas. O que quer dizer isto? Que todo aquele problema que está acontecendo deveria ter sido feito um trabalho de base naquela região, naquelas comunidades. Assim como eu vivi experiências lá nos Estados Unidos, naquela represa Hoover, que divide o Arizona com o Rio Colorado. Isso. Então, ali foi feito um trabalho que nós temos à disposição, onde a comunidade nas escolas, através de imagens da construção da represa, era feito detalhes de observação nas escolas. Então, os professores faziam questionamento naquelas imagens e dizia: por que você acha que esses trabalhadores estão nesse lado? Por que aqui? Por que eles estão usando aquela roupa? Por que é feito um mirante? Por que esta empresa foi escolhida? Então, tudo é um raciocínio, porque o conhecimento é uma escada do saber. Não é eu tenho o Google e nada me faltará, né? Essa frase lapidada, eu tenho o Google e nada faltará. Então, nós acreditamos que o conhecimento é de escalonar, você vai subindo os degraus do saber. E daí o porquê que em sociedades mais evoluídas que a nossa, o indivíduo experiente, vivido, ele é respeitado porque ele tem uma carga de experiência que não é de uma literatura imediata de internet. Né? Ele já viu muita coisa acontecendo. Então ele viu, e aquilo vai dando àqueles que vêm depois, agregando, olha, cuidado com isso. E isto é aplicado, eu tive essa oportunidade de ver nos Estados Unidos. Eles aplicam isso desde a formação à criança, vai dando os degrauzinhos de observação. E esse trabalho, e aí me chama a atenção, que nas escolas, após serem feitas essas discussões em grupos, esses trabalhos, uma vez serem completados pelos alunos, é levado à prefeitura, e na prefeitura é feita uma triagem e é discutido e dando respostas às crianças através do poder público. Ele é dado em discussões na escola. Então, explicações do porquê. Né? Por que foi escolhido? Então, o questionamento do aluno, mesmo na idade mais terna, mais jovem, ele vai questionando o porquê. Quando você faz a pergunta o porquê, é sinal que você está aprendendo, porque para você fazer uma pergunta, é sinal que você tem dúvida, e se tem dúvida, você leu. Então, pronto, está montado. Então, quem não tem dúvida é um analfabeto, a partir desse prisma, nesse ponto. Eu vou perguntar para os dois, dá para se traçar algum paralelo com o acidente aqui na Lemoa, com os tanques de combustível e a tragédia da Samarco, em relação à fiscalização ou à falta de fiscalização? Eu dou aqui o meu braço direito nessa área científica para depois... Pela ordem você passa para o especialista. Do especialista. Olha, a ordem aí nem é tão importante, porque a gente sabe realmente que falta fiscalização mesmo, né? O que aconteceu aqui em Santos, e a gente ainda vive... Estamos ainda tendo desdobramentos. Desdobramentos em estado de tensão, porque nós estamos, assim, à mercê de qualquer outro acidente. Porque a cidade está confinada entre o mar, né, a ponta da praia aí, com esse problema todo aí, né, dessas ondas, dessa maré, alteração das marés marés mais altas aí, está entre o porto
que cada vez fica mais gigante. O porto está praticamente daqui a pouco tomando toda a cidade, né? E também esses tanques aí que servem no porto, né? Esses tanques de combustível, seja do lado de cada ilha, ou então lá na Ilha Barnabé, no outro lado também, né? Então, a área de escape em Santos é muito pequena, né? Nós, praticamente, né, Escandon, a gente como prevencionista reza todos os dias, né? Só nos resta rezar? Porque, não sei, a conscientização ainda é pouca, é mínima ainda, né, a respeito disso daí. Tem que conscientizar muito mais ainda, porque se acontece de novo, a gente pode não ter mais a sorte que teve dessa vez, entre aspas, né? Sim. De não ter tido maiores consequências, mais vítimas, realmente aquela contaminação do ar ficar irrespirável, né? Pode acontecer muito pior. Então, o que aconteceu em Santos, tá? E aconteceu lá em Mariana, são problemas diferentes, mas com uma base praticamente muito parecida, que é a falta de atenção, a falta de conscientização, a falta de fiscalização. Com relação ao caso, trazendo aqui para Santos sobre esse problema da Lemoa, é de se pensar o seguinte: foi resolvido o problema? Então, qual é o maior inimigo? Aquele que você não vê. E aquele que não vê, às vezes é tão microscópico que você só pode ver no microscópio. Então eu pergunto, o que nós vemos está na solução do problema, está esquecido, ou ele continua? Isso foi colocado ali embaixo do tapete. Ou embaixo da terra, ou está debaixo da terra. Ou estão jogando no mar, ou no rio, no caso, no rio Cubatão. Então, é aquilo que a experiência, não sei se as pessoas que não tiveram oportunidade de ver um microscópio, eu os convido para fazer uma observação no microscópio. Às vezes, existem dois tipos de microscópio, né? O entomológico e aquele microscópio de lamínula, entre outros, mas eu vou me colocar só nesse nível. Se você, às vezes, corta o seu dedo, você olha, tem uma visão. Se você olhar no microscópio, você vai ver a dimensão outra, não é? Que é o mundo do micro, né? E esse mundo do micro, ele está sempre invadindo o nosso organismo. Então, basta ter algum probleminha no nosso organismo para ele se acomodar. Basta você fraquejar um pouquinho nas suas defesas, que o inimigo, chamado microscópico, ele está sempre atento para entrar no teu organismo. Seja por uma abertura ou seja por qualquer área nossa, boca, ouvido, ânus, pele, enfim. Então, nós estamos em constante defesa. Só que a defesa nossa, por vezes, a gente desconhece que ela continua vendo o problema. Então, a Lemoa, nas nossos estudos, a nossa pesquisa constante, o problema está latente lá, não foi erradicado. Não foi resolvido. TV Com Debate vai para um breve intervalo, nós já voltamos, é rapidinho. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu venho convidar a vocês a assistir o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reprise aos sábados, às 14 horas. Nosso programa busca trazer à nossa sociedade muita informação sobre temas da atualidade, os mais variados possíveis. Com certeza você vai gostar de assistir ao nosso programa e esse é o nosso objetivo.
sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. TV Com Debate já está de volta. Eu, antes de voltar aqui para a nossa conversa com Miguel Scandon e com Rodolfo Bonafim, a gente está falando sobre o desastre na cidade de Mariana, em Minas Gerais, e fazendo alguns paralelos com a tragédia que aconteceu aqui também na Alemoa, quando tanques de combustível explodiram e grande parte desse combustível vazou para o Rio Cubatão. Eu não poderia passar em branco aqui a data de hoje, 17 de novembro. Nesse dia, há 18 anos, era fundada a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer, que atua no amparo e na ajuda dos pacientes com a doença lá na Santa Casa de Santos, o setor de oncologia. Hoje houve uma missa de ação de graças lá na Capela da Santa Casa. Eu queria mandar um grande abraço para os médicos da oncologia, para as enfermeiras e principalmente para as voluntárias, as Rosinhas, comandadas pela dona Nelly Cavalucci Valente. Ela que é uma guerreira, não tem tempo ruim para dona Nelly. Um beijo, dona Nelly, no seu coração. Continue sendo essa pessoa, esse anjo maravilhoso que você e a sua equipe também são, na ajuda dessas pessoas, na ajuda desses pacientes. Fica aqui o registro, não podia, como eu já falei, passar em branco. Voltamos aqui à nossa realidade, a nossa dura realidade da tragédia ecológica. Nós temos algumas imagens, eu vou pedir por favor para o Reale passar, o Bonafim vai comentar. Podemos já... Aí. Essa escala Richter, no primeiro bloco você... É bom explicar para o telespectador, Bonafim, que a escala Richter vai de 1 a 8? É isso? Olha, não tem nem limite, viu? Nem existe limite. Porque antes ela ia de 1 a 8, agora não tem mais limite. Não Rapidinho tem limite. Essa tabela que o telespectador que a gente está vendo aqui...
O que ela explica? É que se tiver um terremoto de magnitude 9, por exemplo, aí pode ser destruição total, né? Então, acho que o máximo que alcançou foi 8,6 em um terremoto do Chile, agora não me lembro o ano. O de São Francisco, em 1906, no século XX, foi 8,4, se não me falha a memória, né? Esse outro gráfico? Então, a escala Richter é uma escala logarítmica. O que quer dizer isso? Da magnitude 1 à magnitude 2 são 100 vezes mais, né? A diferença de um para outro, né? Então você vai compondo... A progressão de intensidade do tremor. Exatamente, né? Então de 1 para 2 já tem uma grande diferença, de uma magnitude para outra, né? E ela é baseada na energia do terremoto, na energia da onda sísmica. E é bom explicar aqui para o nosso telespectador que a onda sísmica ela é muito semelhante a uma onda sonora, né? Tanto é que existe um tipo de onda, existem vários tipos de onda sísmica. Uma onda chamada ondas primárias, que são as primeiras que chegam, né? A partir do epicentro, né? O local que está sendo abalado. Essas ondas primárias, elas são tão parecidas com a onda sonora que elas atravessam o interior da Terra, chegam à superfície e parte delas acabam sendo refratadas. Elas passam da Terra para o ar. E algumas pessoas até conseguem escutar o barulho do tremor, em algumas situações. Então existe, ele produz um som. Sim. Essa tabela aí é o que explica essa magnitude, possíveis efeitos, por exemplo, né? De 4 a 4,9, um tremor que se nota, já começa a chacoalhar alguma coisa, os lustres começam a balançar, né? A magnitude 4 ainda não é assim uma grande magnitude, mas depende muito do lugar, viu, Guto? Como você estava falando no primeiro bloco, na questão da represa, um pequeno sismo pode ocasionar... Por exemplo, um terremoto de magnitude 8 num deserto, o que vai pegar? Não pega quase nada, não tem habitação, não tem nada, os efeitos humanos são praticamente desprezíveis. Agora, de magnitude 4, por exemplo, em Santos, ia ser uma tragédia. Primeiro porque nós não estamos preparados para isso, nossos edifícios não têm aquelas molas, aquele sistema de molas como tem, por exemplo, na Califórnia. O ligeiro, você já explicou, o próximo qual é o forte. Esse daí já é um grande terremoto, um terremotaço, né? De 6 a 6,9, é um terremoto que até no Chile é problema. Se bem que o Chile está de parabéns porque eles estão adquirindo uma tecnologia e um sistema de educação, como o Escandon falou a respeito da represa Hoover, né? Existe um sistema educacional, o pessoal faz simulado com as crianças, os adultos, os idosos, antes de acontecer a coisa, né? E existem várias estratégias de evacuação, né? Então, além de também já ter a tecnologia dos sistemas de amortecimento no interior dos edifícios, né? Lá eles têm, por exemplo, até cursos de engenharia sismológica, já existe isso. Para se construir num terreno sujeito a abalo. Uma engenharia específica de terremoto, né? Assim como tem no Japão ou tem na Califórnia. Então, o Chile avançou muito, e precisa mesmo, que o Chile é um dos países que mais sofre com esse problema. Isso aí, a exemplo do que o Escandon disse, é uma questão de saber que temos um problema e vamos conviver com ele, não vamos virar as costas para ele. Exatamente. E fingir que não existe, né? É como ele falou agora há pouco no outro bloco, né? Muitas vezes as pessoas ficam na zona de conforto. Porque a conscientização, Guto, é o seguinte, ela é muito legal e, mas ao mesmo tempo, ela perturba. Porque ela alerta você e causa até mais... Se você não estiver preparado, você causa temor, né? Você fica apavorado. Então, a conscientização tem que ser uma conscientização que leve as pessoas a encararem o problema e não fugindo do problema, sair da zona de conforto. Você citou um problema, agora uma situação, lembrei um conhecido foi ao Chile e nos próprios hotéis eles já orientam os hóspedes, em caso de algum abalo, que você deixe o seu passaporte, o seu dinheiro à mão. Em caso de alguma situação, que você pegue o passaporte e o dinheiro e vá para a rua. Quer dizer, são as coisas mais valiosas, que é a sua identificação como estrangeiro no país e o seu dinheiro, que vai te servir para ou você voltar, enfim. Então, até aí no check-in, os funcionários dos hotéis já informam os hóspedes a respeito desse procedimento. E olha que para um país, né, considerado emergente, o Chile, terceiro mundo da América Latina, isso é uma maravilha. E já uma experiência que eu tive num daqueles problemas de furacão em Miami, o povo correndo todo, eu via, foi uma sensação, vi o céu fazendo círculo, as nuvens correndo em círculo, uma coisa impressionante.
e vendo o povo correndo todo para o supermercado comprando água e lanterna. Então a água... A água sempre vai nos acompanhar, não tem jeito. A base mesmo que esteja chovendo. Uma outra coisa, você citou Miami. Em Miami, em todas as ruas, você tem placas explicando a rota de fuga. Rota de fuga. Para onde que você deve se dirigir em caso de algum furacão. Eu nunca passei por um perrengue desse, né? nem de furacão, nem de terremoto, mas eu tive um professor que era professor de sismologia, a cadeira de sismologia. Professor Jesus Berrocal, é um peruano. Ele é um índio mesmo, ele parece até o Evo Morales. Mas é uma sumidade o cara, né? Não é porque é índio, imagina, o cara os índios são, se derem as ferramentas para eles, conhecedores da terra. Com certeza, e ele, além de ser conhecedor da terra, teve um estudo acadêmico, a chance de estudar, né? Coisa que muitos, infelizmente, no Brasil ainda não tem, né? Então esse professor, ele falou para mim que lá na terra dele, lá no Peru, teve uma vez que ele presenciou um terremoto que ele via a onda sísmica caminhar pela calçada. Fazia assim, impressionante, parecia uma cobra levantando e subindo a calçada. E fica imaginando o estado de nervos do professor. Quer falar? A gente tem mais imagens aí, Reale, das tabelas? Ou a gente já pode passar pro... Essa é a grande, nós já falamos, né? É muito grande. A próxima tabela... Importante. Esse é o devastador. Esse é devastador. Esse daí, mesmo o Chile, a Califórnia, o Japão, pode fazer vítimas, mesmo com todo o preparo. E esse daí seria devastação em larga escala. Eu não tenho certeza, mas de magnitude 9, acho que ainda não foi registrado. Não? Nem o de El Salvador, da Nicarágua? Não, talvez isso aí esteja reservado para aquele chamado Big One, né? Que o pessoal está prevendo lá para a região de a falha de San Andrés. Lá a região de San Andrés, exatamente. Não tem jeito. Aquilo vai acabar acontecendo, que a gente vê muito em filme. Vai acontecer. A Califórnia vai se deslocar um pouco. Vai se separar. Aquela região tive a oportunidade de ver aquela região de San Diego. Tem o mar e o Pacífico. Península, né, ali. Aquilo tem assim uma dimensão. Você vê o desastre na história. Você olhando o litoral ali de San Diego para a Barra Califórnia, por ali, todo o litoral tem um paredão de ter sido vitimado na história desse. Então, esse que está se falando lá de Los Angeles não é desprezível. Ninguém sabe quando vai acontecer. Pode ser amanhã ou pode ser daqui a 100 anos. Eu queria trazer rapidamente uma informação do raciocínio. Uma vez que estávamos falando de Mariana e fazendo todo esse desastre, trazer também uma reflexão do tsunami no Japão. Que quando houve a contaminação, o Japão, com a tecnologia que eles encontraram para solucionar o problema da contaminação, eles fizeram uma coisa que me chamou muita atenção. Eles pegaram num raio de 80 quilômetros naquela região... Da usina de Fukushima? De Fukushima, naquela região, 80 quilômetros, eles retiraram 30 centímetros de terra. Dos 80 quilômetros de raio, eles pegaram e retiraram tudo. Eles rasparam tudo. 30 centímetros no raio. Pouco a mídia fala disso. Então eles retiraram tudo. Então aí fica a seguinte questão. Ao retirar aquilo, então eles retiraram a maior concentração de contaminantes nucleares, né? Será que não ficou abaixo? Tudo bem. Para onde foi parar isso? Era a pergunta que não, então retiraram, mas a mídia, a gente procura saber e a mídia não passa essa informação. A gente não sabe para onde eles pegaram aquele material todo radioativo e levaram para onde isso? Para onde foi levado? Será que podemos ter esse lixo de repente chegando? Porque o Porto de Santos já recebeu vários containers carregados com lixo, né? E que a gente só descobre quando é feita alguma vistoria. E pouco também a mídia fala que a grande maioria de médicos na área de saúde saiu do Japão quando houve tsunami, o problema, porque está na estimativa nipônica 30 anos sem resolução o problema. Eles sabiam. E poucos falam que houve uma migração de médicos do Japão. Porque conheciam provavelmente os efeitos... Ou porque eles estão se prevenindo que em 30 anos não haverá. E isso não é falado, porque no Japão a informação ela é muito comedida. O povo não tem muita
A informação que eles passam é informação tecnológica, mas não é informação de convívio. Existe uma seleção das existe informações. uma filtragem e o povo é muito disciplinado e eles são disciplinados a aceitar a informação que vem lá de cima. Então, ultimamente, houve uma espécie de questionamento do povo em as informações não estarem. E isso não é passado na mídia. Imagine uma sociedade como o Japão, chamada alta tecnologia, então o povo não questiona. Então, o suprassumo, a informação vem e é tida como única e verdadeira. É bom assim, desculpa, Guto. Pode falar. Não querendo te cortar, mas o nosso telespectador ele tem que estar antenado com relação ao Google, como o Miguel falou, né? O Escandon falou. Até a classe médica já está com raiva desse Google aí. Doutor Google. Que ele fala, doutor Google. Pô, você não acredita em mim? Fala um doutor Google. Depois fica todo grilado aí, achando que vai morrer e tal, né? E é verdade, porque até mesmo as revistas que tem aí, ditas científicas, tem muito sensacionalismo, porque elas querem vender. Tem muito achismo, né? Achismo. Então, desconfiem, leiam, né, com atenção a revista X, Y, Z e tal, que estão nas bancas aí, que já tem uma certa fama, mas não acreditem em tudo que elas dizem. Procure uma segunda, uma terceira opinião. Exato. Assista o TV com Debate, por exemplo. Então, na verdade, nós fazemos... Eu queria fazer Sim, na verdade, acho que o espectador desse horário, ele é privilegiado, porque esse material não é colocado em outras concorrentes. Eu quero fazer uma pergunta para os dois. Vocês costumam jogar lixo na rua? Vocês gostam de ver lixo na rua ou não? Eu costumo retirar lixo da rua. Lixo, eu sou considerado... Eu sou considerado uma espécie de favelado, porque as pessoas me vêm pegando lixo e colocando, às vezes, muitos me acompanham. O que o sujeito vai fazer com o lixo? Às vezes, eu, sempre que posso, faço isso. Mas eu sei que isso não vai ajudar em nada, mas é da minha índole não me sentir confortável ver o lixo jogado fora do lugar. Eu fiz essa pergunta porque nós temos uma série de fotos aí que os telespectadores mandaram para já. E aí a Avenida Afonso Pena, no Aparecida, no bairro da Aparecida, vocês podem ver ali, quem tiver precisando de sofá, tem vários sofás aí, o sujeito descartou o material entre a ciclovia e o jardim da próximo a uma árvore, não? Né? Coitado das árvores. Pois é. Olha aí. Mais lixo na rua, aí já é no bairro do Boqueirão. Boqueirão. Olha. E não era dia do catatreco, nem do lixo limpo passar e recolher, né? Então foram falar, quem está precisando aí na esquina da Afonso Pena com a rua Pedro Ivo, no Embaré, quem tiver precisando de um colchão, está lá antes de vir para a TV. Nós recebemos essa imagem aí, quer dizer, deve estar lá. Mas precisa um pouquinho de reparo, né? Sim, mas... Para quem não tem nada. Mas está lá. Aí também na Avenida Afonso Pena, a gente vê aí um vaso sanitário. Aí, esse vaso sanitário, por enquanto, está aí mais de um mês, com certeza. Outra foto. E aí fez uma composição. Você pode voltar um pouquinho, Reale? Aí fez uma composição, porque tem um grafite no muro. Eu acho que foi uma composição artística. Eu não sei se o vaso sanitário faz parte da instalação. Ou é o artista, o artista que na pressa deixou. Talvez acho que ele queria comemorar o Dia Nacional, o Dia Mundial do Vaso Sanitário, que agora vai ser dia 19. Dia da privada. É isso, o dia da privada. Dia da privada. Ele queria fazer uma homenagem aí. Provavelmente deve ser algum Aliás, nós artista, estamos comemorando, Amigos da Água vai comemorar. Algum artista que já deve ter preparado essa instalação aí e a gente aqui não sabe. Né? Aí, a gente, Canal 2, em frente da TV Com, na ventania de sábado, nós hoje estamos na terça-feira, né? Amanhã já é quarta. A prefeitura podia ter passado algum caminhão para retirar esse tronco aí, né? Que aí vai acabar caindo no canal, vai acabar obstruindo de alguma forma. Vai colaborar para piorar o que já está, né? E aí eu fiz lógico, é uma provocação. Santos tem uma lei que pune quem joga lixo na rua, mas parece que as pessoas não estão muito temerosas em ser punidas. O problema é que, como toda lei no Brasil, ela é feita, mas depois as pessoas vão ver se tem gente para fiscalizar, se há como punir quem está jogando lixo efetivamente na rua. Guto, quanto tempo você acha que uma pessoa
tem na vida para ter como se forma um cidadão? Quanto tempo você acha que demora um cidadão para ser no Brasil? Se colocar? No Brasil ou nos Estados Unidos? Não, digamos aqui, né? No Brasil, esse país que eu amo tanto. Eu não sei. Eu não porque sei. Como é que você constrói o conceito de cidadania e pátria, né? Porque o que é pátria? Pátria é o lugar onde eu vivo, onde eu faço meus amigos, onde eu construo a minha vida e eu passo a minha... Então isso é minha casa. E acima então, de tudo, é minha casa. E acima de tudo, um lugar que você ama, né? Que você quer ver ali preservado, conservado. Então como você passa isso para um cidadão? Né, que pátria é a casa dele e que, sendo a casa dele, ele tem que ter um sentido de amor àquilo que é dele. Então, esse conceito pátria, né, ele foi perdido, ou pelo menos eu julgo isso, fazendo o que eu considero pátria, que assim eu tenho esse país, essa cidade, enfim, pela amizade, pelo aquilo que eu construo, e eu não fico confortável vendo uma pátria dessa maneira. Porque a gente sabe que se der uma chuva, todos esses dejetos vão acabar indo para uma boca de lobo, essa boca de lobo vai ficar sobrecarregada, a água ali vai empoçar, a rua vai encher e você vai ter uma série de problemas. É tudo um ciclo, né? É necessário a conscientização, né? Desde a mais tenra idade nas escolas, colocar o conceito de ciclo, né? Onde começa e onde acaba. Que não é só o problema não ficar na calçada. Eu jogo ali, deixo a caquinha do cachorro ali e tudo bem, não vai ficar ali. Longe da minha casa, bem não, às vezes até bem na porta do teu vizinho, exatamente, né? Você sai assim, você abre o teu portão e tá ali. Opa, já sai escorregando na maionese ali, né? E tem muita gente que tem cachorro, que sai com o cachorro no colo, quando passa da sua porta, ele põe o cachorro no chão, aí o cachorro pode começar a fazer o xixi, fazer o cocô, mas na minha porta não. Tem muito cachorro que é mais civilizado, mais educado que o dono, sem dúvida. Dia desses eu chamei a atenção de uma pessoa, porque estava numa praça, né, sentada, fazendo um lanche ali, e uma cara de pau chegou assim, pegou aquela combuquinha, né, de isopor e atirou assim, bem no jardim. Beleza. Eu não aguentei. Eu fui lá, daqui a pouco. Eu ainda vou levar um pé de orelha ainda, viu? Tá correndo sério risco. Correndo risco. Mas falei com a educação, olha, você não está vendo ali, não tem uma lixeira ali do teu lado ali? Pois é. Aí ele falou assim, o quê? Você é doutor da prefeitura? Quer dizer, as pessoas não têm o conceito de cidadania formado. Exatamente. Quer dizer, eu falei, não, eu sou um cidadão, não preciso ser um fiscal da prefeitura para dizer isso para o senhor. Aliás, todos nós somos fiscais. Se não da cidadãos. Prefeitura, mas da cidade. Claro. Né? Porque nós gostamos da cidade e queremos ver a cidade limpa. Sim, claro. Falando de dejeto animal, é bom sempre a gente frisar, você que tem o seu cachorro, você que gosta de levar o seu cachorro para passear e fazer o cocô, não se esqueça, o cocô você deve retirar da calçada, até porque tem uma lei também em Santos que pune quem deixar a sujeira do cachorro na calçada. Você deve recolher essas fezes e você deve levar essas fezes para a sua casa, depositar no vaso sanitário e dar descarga. Não é deixar na primeira lixeira que você avistar, porque esse lixo ele não é compatível com o lixo orgânico que é depositado ali, até com o lixo limpo. É um rejeito animal e que deve ser jogado aonde ele tem uma saída para o esgoto. Então fica aí a dica. Nós estamos chegando no final do programa, eu não posso deixar de perguntar, o nosso clima está mudando, sábado nós tivemos uma grande tempestade aqui em Santos, na Baixada. Eu vou pedir para o Reale passar o vídeo que a gente tem. São imagens de São Vicente no sábado. A intensidade dessa chuva, Bonafim, que veio rapidamente. Aí é um momento que acaba a luz. Nessa rua aí que houve o desprendimento de um material que acabou, infelizmente, atingindo duas pessoas. É impressionante a força do vento, a chuva também bem intensa. O nosso clima está mudando realmente, Bonafim? Olha, mas é bom assim frisar nesses vendavais, a velocidade, as rajadas foram muito fortes mesmo, né? Nós tivemos 91 na base aérea, 91 km por hora, no bairro do Boqueirão aqui em Santos, 89 km por hora, no Guarujá 104 km por hora em Pitangueiras. Quer dizer, 104 km por hora é quase a velocidade mínima de um furacão.
Mas é bom frisar que não foi um furacão. Não temos tido furacão. Porque o furacão é o seguinte, é o vento praticamente constante nessa velocidade por horas e até às vezes dias a fio. O que acontece aqui na nossa região são as rajadas. É daquele pico, mas depois ele recua. Ele vai e volta. Nós temos o medidor, né, digital, então eu fiquei observando que o ponteiro não, o dígito ele vai lá em cima, a 80, de repente ele recua rapidamente para 50. A velocidade média é muito mais baixa que isso, né? Então não mantém. Agora, esses estragos que acontecem, árvores que caem, esses objetos que se desprendem das obras, né, civis, é um caso muito sério. Isso só reflete a falta de preparo, a falta de organização que nós temos. E de fiscalização. E fiscalização. Porque o vento é forte? Mas não é um furacão, gente. Não era para causar tanto transtorno que causa. Não tem causado. E moramos numa cidade, em cidades litorâneas, então temos que ter essa prevenção. Claro. Perfeito. Em relação a isso. Nós compramos recentemente uma biruta, lá do pessoal de Minas Gerais, que vende, que é especializado nisso, e pedimos assim uma que fosse bem reforçada. Ele falou, essa aqui é a melhor que nós temos. Eu falei, onde vocês usaram onde? Isso daí nós usamos aqui no interior de Minas. Eu falei assim, nós moramos no litoral. O litoral venta muito, é uma região que venta bastante. Aí eles repensaram, infelizmente essa que vocês querem para o litoral a gente não vai ter. Só tem, Minas não tem mar, né? Biruta, para o nosso telespectador entender, é aquele instrumento que parece um coador de café com furo, e que ele é móvel, ele vira 360 graus, e que ele mede a direção e a ação do vento. Exatamente. Nós estamos chegando no final, vai da praia e melhor ainda. Agora começa a temporada de chuvas, essas tempestades tropicais, né? Quais as dicas, rapidinho, Bonafim, para as pessoas? O trovão, né? Que estiver na rua, se abriga dentro de uma guarita de um edifício. Se não tiver condição de entrar num prédio, se tiver com carro, fica dentro do carro. O carro é o melhor abrigo que tem durante uma tempestade. Ficar longe de janela, não usar o chuveiro elétrico, não falar ao telefone. Não falar ao telefone, nem celular, principalmente o celular que está ligado, está carregando, né, na tomada. Ficar longe das tomadas, porque as tomadas, às vezes, elas transmitem alguma eletricidade estática, dão algumas pequenas pipocos, explosões, né? E também, quem sai na rua, o guarda-chuva não pode ser de ponta de metal. E também não se abrigar embaixo de árvore, nem de marquise metálica. De forma alguma. E praia, nem pensar, nem campo de futebol, nem quadro esportivo. Descampados. Descampados, jamais. E a minha é tomar água sempre e fazer xixi quando está tomando banho. Então está tomando banho, faça xixi para evitar que esse xixi já vá no banho junto. E tomar sempre água de boa qualidade, né, Guto? E pelo menos... Aliás, aqui hoje não tomei. 1,5 litro a 2 por dia. Pode, o organismo é sábio, ele vai te dizer, mas não desligue não. O organismo te avisa. Tome água, Guto, Escandon e Fona. Sim, senhores. Miguel Escandon, muito obrigado pela sua participação. Alegria de ter você como amigo e ter nesta casa de amigos nos faz a felicidade. Rodolfo Bonafim, muito obrigado pela presença e pelas informações. Nós aqui agradecemos a oportunidade, esperamos que tenha sido de valia. E quanto à água, já existem vários especialistas médicos que falam beber 2 litros de água, não é suco não, é água mesmo. Água mineral. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O TV Com Debate fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo às 19 da noite.